Prazer, eu sou a Marjorie e vou falar sobre o que é intertextualidade. Chamamos de intertextualidade o diálogo que ocorre entre dois textos diferentes, quando uma referência a outro que já existia. Ele pode ocorrer de modo explícito, que é mais facilmente de ser percebido, ou implícito, menos facilmente de ser percebido. Oi, prazer, meu nome é Eduarda e hoje eu vou falar sobre tipos de intertextualidade. Vou começar com a epígrafe. Epígrafes são trechos de outros textos colocados no início de uma obra ou capítulo para servir de inspiração ou tema para que será abordado no novo texto. Citação. Trecho de outro texto citado com uma fonte original, que se traz a ideia de que também serão abordados no próprio texto. Parafrase. Assim como a citação é uma referência direta à ideia discutida em outro texto, porém, enquanto a citação usa o trecho exatamente como veio escrito na fonte original, a parafrase é uma reescrita deste trecho nas próprias palavras do autor no novo texto. Tradução: passagem de um texto de uma língua para outra. Alusão: referência indireta a outro texto pelo uso de elemento simbólico, como certos vocabulários ou formas específicas da obra original. Paródia: reescrita de outra obra de maneira cômica e irônica, com o intuito de divertir ou criticar. E além desses, há outro tipo de intertextualidade. Intertextualidade explícita e implícita. Vou falar um pouco sobre a explícita. É o tipo de referência feita de maneira direta, é a mais facilmente percebida, pois comumente aponta ou marca a fonte original com a qual se dialoga no texto. Já a implícita, a referência não é feita de maneira direta, portanto fica mais difícil de saber a fonte original e entender que há uma referência sendo feita. Para isso, é preciso conhecer a fonte original e reconhecer por conta própria a relação existente. Exemplos de intertextualidade. A intertextualidade pode ocorrer entre gêneros discursivos iguais ou até mesmo diferentes. Por exemplo, quando um poema faz alusão de outro poema, a intertextualidade ocorre entre dois gêneros discursivos iguais. No entanto, se uma canção faz alusão a um romance, ou então se um desenho animado faz alusão a uma pintura, dizemos que houve intertextualidade entre dois gêneros discursivos diferentes. Vou falar agora sobre exemplos de intertextualidade em linguagens não verbais. A linguagem não verbal é aquela que não utiliza fala e nem escrita, ao invés disso, usa imagens, símbolos para comunicar algo. É o caso de pinturas, esculturas, desenho, entre outras formas de expressão. E o quadro à esquerda chama-se Mona Lisa e foi pintado por Leonardo da Vinci em 1503. Já o quadro à direita é uma releitura da Mona Lisa, uma paródia que mostra uma versão atual dela, tirando um autorretrato com seu celular. Érico Veríssimo escreveu o livro As Aventuras do Avião Vermelho, em 1936. A edição que apareceu à esquerda foi ilustrada por Eva Furnari e publicada em 2003. À direita, vemos um pôster de animação, As Aventuras do Avião Vermelho, de 2014. Esse filme foi dirigido por Frederico Pinto e José Maia, mas foi baseado no livro de Érico Veríssimo. Aqui houve intertextualidade entre uma prosa, o livro, e uma animação, o filme. Eu vou falar também sobre intertextualidade na música. Há muitos exemplos de intertextualidade em músicas também. José de Alencar foi um escritor brasileiro que criou, entre outras histórias, o romance Iracema. Chico Buarque, famoso cantor brasileiro, compôs uma canção chamada Iracema Voou, no qual também há uma personagem chamada Iracema, referência àquela do livro de José Alencar. Aqui, a intertextualidade entre o romance publicado em 1865 e uma mudança composta em 1898. Exemplos de intertextualidade na literatura. Como já vimos, também é muito comum haver intertextualidade na literatura entre textos diferentes. Canção de Exílio de Gonçalves Dias.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Canto de regresso à pátria, de Oswaldo de Andrade. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos aqui não cantam como os de lá. Europa, França e Bahia, de Carlos Drummond de Andrade. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção de Exílio. Como era mesmo a canção de Exílio? Eu tão esquecido da minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. No poema de Oswaldo Andrade, a intertextualidade implícita, já que recria o poema de Gonçalves Dias por meio de uma paródia. No poema de Drummond, a intertextualidade explícita ao usar a parafrase para se referir ao mesmo poema de Gonçalves Dias. Do mesmo modo, as músicas Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho, e Admirável Chip Novo, de Pitty, foram inspiradas pelo livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. O que fica bastante óbvio pelo título dessas obras, mas também pelo conteúdo delas, o que pode ver na história do livro. Como é a intersexualidade no Enem? No Enem, a intersexualidade se dá por meio das múltiplas relações entre as matérias. Numa questão de história, pode estar envolvido algum conteúdo de artes e de matemática. Questões de física e química estão envolvidas às questões do cotidiano e menções a obras literárias. Em matemática, pode-se fazer referências históricas e geográficas. Enfim, as matérias se misturam como se tudo fosse um conhecimento só. Como a intertextualidade ocorre? Pode-se dizer que toda produção textual pode ser considerada um intertexto. Isso ocorre porque, durante o processo da criação, todo autor ou artista sofre inúmeras influências das obras com quais teve contato ao longo da vida, e de alguma forma essa influência são refletivas em sua composição.